E vazou o segredo da informação, fez escolha inusitada, jogo para o Pirata Verrete. Uma tarde de reencontros, Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse domingão de Vasco. É isso mesmo, hein? O Vasco entra em campo hoje visando recuperar as vagas no Campeonato Brasileiro. Vasco amplamente favorito hoje contra o Vitória em São Januário, com todos os ingressos esgotados. Nesse vídeo, vamos falar bastante sobre Vasco e também sobre a partida, mas antes, eu peço para você humildemente correr ali no like. Deixar o seu like já para transmitir toda a sorte do mundo para o Vasco. Você avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo e já começa com positividade o seu dia logo pela manhã, onde estarei daqui a pouquinho em São Januário à tarde, para levar você para pertinho do jogo, beleza? Você não perde nada, hein? Lembrando que hoje tem jornada pré, durante o jogo e pós no canal A Hora do Vasco, você não pode perder. E outra, vamos falar também sobre as escolhas de Fernando Diniz. E é claro, você inscrito no canal e se você ainda não é inscrito aqui embaixo, vai saber de tudo. Então corre ali embaixo, se inscreva, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Vamos bater a meta dos 100 mil inscritos aqui no canal. Dependo só de você. Olha só, falando em jogo do Vasco, eu vou deixar uma dica de ouro para você que gosta de palpites esportivos. É isso mesmo. A Estrela Bet tem as melhores odds do momento e está oferecendo para você agora dobrar o seu primeiro depósito. Então você que está nessa plataforma que não te dá nada, corre para a Estrela Bet aqui embaixo, ó. Primeiro comentário fixado, você clica no link e fará parte da plataforma com as melhores odds do momento. E claro, para vascaínos, participar de sorteios de camisetas do basquete e muito mais. Corre aqui embaixo, Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e também aqui do canal. O link, primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade, tá aqui, ó. Primeiro, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos e não é uma forma de ficar milionário, e sim entretenimento. Então, com a sua responsabilidade, o seu like e a sua inscrição, você que ainda não era inscrito, solta a vinheta. E vazou o segredo da informação, a escolha inusitada do técnico Fernando Diniz, jogo para o Pirata Verrete e uma tarde de reencontro. Você que está aí do outro lado, eu peço para você humildemente deixar o seu like, porque hoje a positividade para a vitória do Vasco tem que acontecer, porque na tabela o Vasco já está em 14º colocado com 30 pontos, hein? É isso mesmo, o Corinthians venceu o Mirassol por 3-0 lá na Arena, Neoquímica Arena, né? E o Inter também venceu o Botafogo, então dois candidatos ali ao meio da tabela ultrapassam o Vasco, colocando o Vasco de 12º para 14º. Para o Vasco ultrapassá-los novamente, tem que vencer bem em São Januário. Jogo 4 da tarde, logo mais estarei em São Januário daqui a pouquinho. Estou gravando aqui já para partir para São Januário, porque tem muita coisa lá para conversar com algumas pessoas, enfim. A gente vai estar apurando muita coisa para você e trazendo aqui. Por isso que eu peço para você permanecer aqui com a gente, tá? E claro, a gente vai trazer você para pertinho do jogo. Lembrando que hoje no canal A Hora do Vasco, preste atenção, hein? Hoje no canal A Hora do Vasco tem jornada pré, o jogo inteiro, pós e muito mais. Você acompanha tudo da partida de ponta a ponta com imagens direto de São Januário, tá? Não perca essa oportunidade, corre lá. E olha só, hein? Vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, né? Que é uma escolha inusitada do Fernando Diniz, inusitada para com o elenco e também para com as suas escolhas anteriores. E por que eu estou falando isso? Nos últimos treinos de preparação do Vasco para esse jogo contra o Vitória, o treinador voltou, na verdade, com o Hugo Moura para a zaga. É isso mesmo. Antes, a escolha de jogar com Robert Renan e Lucas Freitas, que atuaram juntos, né? Em alguns momentos ali, principalmente contra o Ceará. E depois o Robert Renan com o Lucas Oliveira, que jogaram juntos o jogo passado. O Fernando Diniz agora coloca Robert Renan e Hugo Moura. É o Diniz testando até hoje, uma escolha completamente inusitada diante, né, das suas últimas escolhas. Então o Fernando Diniz aí variando, né, as opções, já que a zaga ainda, né, sem o Carlos Cuesta, o Robert Renan, complemento o lado esquerdo,
o lado direito ainda não é solução para esse jogo contra o Vitória, onde o Vasco não vai contar com o colombiano, né, com Carlos Cuesta para esse jogo, está evoluindo na sua questão de uma lesão no adutor da coxa esquerda. Então, só para você ter uma ideia, né, é uma escolha muito diferente dos últimos jogos. O Vasco volta novamente a improvisar, o Diniz volta a improvisar um volante ali na posição de zagueiro pela direita. O Hugo Moura foi bem, né, quando estava jogando de zagueiro pela direita ali, mas nesse jogo contra o Vitória teremos mais uma vez, né, duas adaptações. A do Puma, que vem dando certo ali na lateral esquerda, e a do Hugo Moura na zaga, né? O Diniz e as suas adaptações da equipe. Lembrando que o Lucas Oliveira é zagueiro pela direita, né? Apesar que naquela coletiva o Diniz fala que o Lucas Oliveira começou como volante, né? Ainda bem que não terminou, ainda bem que só começou. E tentando, né, justificar a presença do jogador sendo improvisado ali como volante. Bom, não colou muito não. E na zaga também o torcedor vem mirando, né, o Lucas Oliveira como uma das piores opções do atual elenco. Enfim, os dois Lucas hoje em baixa no Vasco, né? Duas contratações que não foram feitas por Admar Lopes, né? A gente sempre credibiliza aqui o trabalho pós-chegada de Admar Lopes, que a coisa mudou e muito, né? Quando estava ali sendo feita por Pedrinho, Felipe e entre outras pessoas ali, o negócio estava feio, né? Aí chega o Admar Lopes, arruma a casa. Eu acho que o ponto negativo dessa janela ainda, né, porque tá lesionado, é o Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes que não vai para o jogo, se recupera de lesão, tem um salário alto, né, e não vem tendo produtividade. O mais certo, né, era fazer um contrato de produtividade com o mesmo. Mas o Thiago Mendes, ele tem uma questão física interessante que pode proporcionar, né, uma evolução futura, né? Vamos ver como que vai ser essa única contratação muito contestável nessa janela de transferências do Admar Lopes, que muda completamente o cenário, né? Bom, falando sobre o jogo, a gente vai ter um árbitro que não é muito conhecido e não muito experiente. É o Fernando Mendes de Sales Nascimento Filho, paraense, de apenas 32 anos de idade, apita o jogo entre Vasco e Vitória. E qual é o ponto positivo dessa escolha da CBF para o Vasco? É porque é um árbitro que não confronta a torcida da casa, não confronta o estádio lotado. É um árbitro que, se for sentir a pressão do jogo, vai sentir a pressão em prol do time da casa, né? Então, é uma escolha que, para mim, ao meu ver, é interessante para o Vasco em si, né? Se a gente for pensar em árbitros que confrontam, gostam de confrontar o time da casa, a torcida, para mostrar que não está sofrendo a pressão ali, que é o caso do Daronco, toda vez que vem apitar um jogo do Vasco em São Januário, né? Ele gosta de mostrar para todo mundo que não sente a pressão e acaba apitando tudo contra o Vasco, né? O mesmo acontece com Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio, entre outros árbitros que gostam muito mais de aparecer do que propriamente de trabalhar ali no jogo, né? Então a gente tem agora uma escolha completamente fora daquilo que estava sendo escolhido antes, né? Um árbitro jovem, um árbitro desconhecido, um árbitro novo, né? Assim, no quadro de escolhas da CBF, e vai enfrentar São Januário lotado. A única coisa que eu espero é que ele não seja parcial, porque o Vasco é tão favorito para esse jogo, tem tanto favoritismo, que não precisa ter nenhuma interferência de arbitragem nem para um lado nem para o outro. É só apitar normal, que o favoritismo do Vasco é enorme para essa partida. Então, para manter o favoritismo, não ter erro, não ter problema, que não tenha nenhuma parcialidade, seja para o time da casa ou time fora. Porque para o Vasco não é jogo nenhum movimento fora da normalidade, porque o Vasco é amplamente favorito e tudo que possa mudar esse rumo tem que ser descartado, né? Enfim, escolha inusitada da CBF, a gente vai acompanhar, né, a performance desse árbitro muito jovem e também pouco experiente nessa partida entre Vasco e Vitória. Ingressos esgotados e a gente vai falar bastante sobre esse jogo, que o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura e Robert Renan na zaga e o Puma Rodrigues improvisado na lateral esquerda. Tietê e Cauã Barros devem formar a dupla de volantes, o Felipe Coutinho meia mais avançado. Na ponta direita, Ryan, na ponta esquerda, Nuno Moreira, eu costumo chamar ele de meia direita e meia esquerda, e centroavante ele. Hoje é jogo para ele. Pablo Verratti. O porquê que é jogo para ele? Aí você vai me perguntar, mas como assim você está falando que é jogo para o Verratti? Eu não entendi, então vou explicar para vocês aqui.
O próprio Fernando Diniz, numa coletiva, né, ele justifica a saída do Verratti para mim. Eu faço essa pergunta: por que você tirou o Verratti em um momento um pouco mais cedo do que antes, né? Uma forma mais antecipada. Foi contra o Palmeiras, também ele tira o Verratti do jogo, né? Aí o próprio Fernando Diniz fala, né, ali naquela ocasião, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que o Cruzeiro começou a ter posse de bola, né? E quando se tem posse de bola, o adversário sobe as linhas, não dá, né, para ficar chegando na linha de fundo o tempo inteiro, acionando o centroavante. O mesmo era simples leitura. O Fernando Diniz já sabia que o Palmeiras ia propor o jogo e ia ter a bola. Não dava para ter o Verratti em campo nesse jogo contra o Palmeiras. Mais um erro do Diniz referente à presença do Pirata. Acaba expondo o jogador com a torcida, o jogador não consegue performar porque o estilo de jogo do adversário não dá espaço para jogadas de linha de fundo do Vasco. Então acaba que o Verratti não aparece no jogo, né? Tenta ali com a bola no chão, acaba sendo um desastre e o Diniz expõe aí a figura do Verratti para o torcedor. E contra o Vitória a coisa é completamente diferente. Diferente do Cruzeiro, que subiu as linhas e ele tirou o Verratti, diferente do Palmeiras, que joga com as linhas altas e não propicia jogada para o Verratti, o Vitória vai jogar com linhas baixas. É isso mesmo, vai recuar ali o time, o Vasco vai tentar furar ali, né, a barreira que vai ser feita e vai acabar indo para os lados, né, proporcionando muitos cruzamentos dentro da área. Aí você vai me falar, pô, mas o Verratti tem muito tempo que não faz um gol de cabeça, tem muito tempo que ele não tem essa jogada aérea muito importante ali, muito decisiva. Sim, mas o Verratti puxa muito o adversário, ele é um imã de zagueiros, acaba sobrando ali pro Ryan, que já fez um gol de cabeça contra o Cruzeiro exatamente dessa forma, né? Se você for analisar o Verratti, ele traz os dois zagueiros consigo ali e acaba que o Ryan vem de elemento surpresa. Muitas vezes também o Felipe Coutinho vem entrando como elemento surpresa dentro da área para fazer também essa jogada muito, porque o Verratti é o atrativo dos zagueiros, né? Ele atrai a zaga, a dupla de zaga, para abrir espaço para os demais. Então, é importante a presença do Verratti dentro da área, mesmo não fazendo gols, mas em jogos que o seu adversário estiver com as linhas baixas e jogando, né, na base do abafa, contra equipes Palmeiras, Cruzeiro, próprio Flamengo, entre outras equipes que jogam, né, com a linha muito alta, não é jogo para o Verratti. Ponto final. O Diniz já tem que entender isso, porque está acabando com a carreira do Verratti no Vasco. Está fazendo o torcedor ter uma raiva do Verratti sem necessidade. Pelo contrário, o torcedor tem que sentir falta. Tem que colocar o Verratti no banco, não para barrar o Verratti, mas sim para o torcedor sentir, né, a falta. E um cruzamento na área, o torcedor pensar, caramba, se o Verratti estivesse lá. Sabe, aquela saudade que você tá naquele momento ali que você tá numa frequência muito alta. Então, às vezes, a saudade faz parte, né? Então, eu acho que é isso que o torcedor do Vasco quer sentir nesse momento do Verratti. Em alguns momentos, em jogos que a equipe adversária tiver com linhas altas, você tem que tirar o atacante, porque com a bola nos pés não dá. Não dá, marcando em velocidade não dá, ele até luta, até corre, até tenta, mas tentar não é conseguir, né? E o Fernando Diniz nas coletivas, ele sempre fala que o Verratti tem uma função tática muito importante, mas não detalha o que é. Seria bom também perguntar, né, sobre esse detalhe do Verratti, né? O que ele tem de função tática que é tão importante assim, que o Ryan não consegue fazer, que o David não consegue fazer, que outros jogadores escolhidos também não consiga fazer, né? Então, a gente vai sempre buscar essa informação para trazer para a galera com mais precisão possível. O Vasco, 14º colocado no Campeonato Brasileiro, perdeu 2 posições por conta dos jogos do sabadão. Corinthians venceu o Mirassol e o Inter venceu o Botafogo, ultrapassaram o Vasco. O Vasco agora, para recuperar as suas posições na tabela de classificações e afastar-se cada vez mais da zona do rebaixamento, vencendo Vitória hoje em São Januário, a coisa pode estar cada vez mais tranquila para o Cruz Maltino. Então eu peço para você o seguinte, nesse momento do nosso vídeo, correr lá embaixo, colocar nos comentários a cidade de onde você está falando e o seu palpite. Eu vou começar aqui, hein? Lineker Beyond, Rio de Janeiro, capital, 3-0 para o Vasco. Fecha a conta e passa a régua. E você, de onde você está falando, qual o seu nome e qual o seu palpite? Agora aqui nos comentários que eu vou passar ali agora para ver. Beleza? Agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço. Saudações vascaínas.